Meu Deus, quanto tempo! Bem-vindos de volta ao Paddock Podcast, gente. Estávamos morrendo de saudade, né? Mas agora voltamos, Race Week, início de temporada, muita coisa acontecendo. E a gente hoje temos convidadas muito especiais também, inaugurando um novo quadro aqui do Paddock, que é onde a gente vai trazer pessoas especiais, donos de perfis do Instagram, Twitter, pessoas que comentam sobre a Fórmula 1 e acompanham, para estar comentando sobre os GPs aqui com a gente. Hoje a gente trouxe a Thaís e a Letícia. Elas têm um perfil no Instagram, que é o GG Girls. Já sigam lá, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, junto com o nosso perfil também lá do Instagram. Sejam E ambas bem-vindas, também tem meninas. o perfil no TikTok, também a gente pode deixar lá também para as pessoas seguirem. E é um prazer estar de novo aqui. Como a Vitória mesmo já disse, né? Então, acho que para começar, a gente pode recapitular o quê? Vamos focar um pouco no quali, né? Tudo que a gente já viu nos testes. Muita Ferrari, resumindo, e Mercedes com problemas. O que a gente pode perceber é o quê? Deu um pouquinho de medo nesse começo da temporada. E, meninas, eu gostaria de saber o que foi que vocês acharam antes da corrida, da pré-temporada. Eu começo? Pode ser? Pode ser, Thaís. Então, nos treinos da pré-temporada, eu achei muito engraçado o fato dos carros estarem quicando, né? Eu não podia acompanhar tudo muito de pertinho, então eu tava vendo mais que tava indo pro Instagram, pro TikTok, enfim. E os carros quicando pra mim foi assim, pra mim era brincadeira, ou era montagem, eu não sabia que tava daquele jeito. E chegou ainda essa semana na corrida e na classificação e ainda tava daquele jeito. Foi uma coisa que, pra mim, é o destaque de pré-temporada e começo de temporada. Eu já fiquei meio que, na expectativa de ter mais carro dando muito problema na pista por causa de algumas coisas que aconteceram na pré-temporada. Eu também vi bem por cima, mas eu vi que, teve carro pegando fogo, esse negócio dos carros estarem quicando. Eu achei que iam ter mais problemas. Acabou que não teve na classificação e teve alguns na corrida, mas eu esperava mais. Eu fiquei com muito medo de acontecer vários, assim. Você, Vitória, quais foram suas impressões da pré-temporada antes de tudo Gente, começar? assim, tudo me surpreendeu muito, porque dos testes, eu acho que teste, mesmo que a gente tenha aquela impressão de algo que vá vir, a gente não tem tanta certeza, mas ali a partir da quali e dos treinos livres, a gente começa a ver as coisas acontecerem, né? E assim, muitas equipes, por mais que tenham trabalhado duro no carro, um exemplo pode ser o da Mercedes, né? Ainda tem muito que trabalhar, gente. Eu simplesmente fiquei chocada com as coisas que aconteceram esse final de semana, porque Haas surpreendeu, McLaren surpreendeu, assim, muito, porque eu não sabia o que ia acontecer com a McLaren. Os papaias esperam que eles estejam bem depois desse final de semana, né? Espero que a McLaren consiga se recuperar. Assim, acho que foi surpresa seguida de surpresa. E como as meninas falaram aí sobre os problemas com os carros, eu também acho que eu esperava, assim, que talvez fosse ter mais problemas. Não que não tenha tido, gente, na corrida, assim, ontem a gente viu, mas eu pensei que ia ter bem mais e que isso ia acabar atrapalhando até bem mais. Sim, acho que o principal tópico agora, né, o novo regulamento também era a questão da confiabilidade dos motores. E principalmente da parte da Mercedes, que estava dando alguns problemas, começaram a confiar que teriam problemas no motor Mercedes, tanto que teve um problema com o Daniel, né? Olha, gente, McLaren para mim é um tópico sensível, especialmente nesse final de semana. Então, se cair aqui alguma voz de choro... A sorte é que a gente não tá com câmera aqui, porque as caretas que eu tô fazendo toda vez que alguém fala da McLaren é triste. A minha cara de choro. Minha cara de choro. A gente tem, inclusive, uma super fã aqui de Daniel Ricciardo, que poderia falar alguma coisa. Agora eu prefiro deixar para depois. Eu não tenho o que falar, meu coração se parte, eu tô rindo de desespero, porque, gente, assim, temporada passada teve pódio, sabe? E essa temporada, isso, teve pódio, teve dobradinha. Gente, como assim? O que aconteceu, sabe? A gente fica, o que aconteceu? Mas
torcendo para que eles consigam dar uma melhorada aí. Vamos ver. Como a Emily citou, isso do ser motor Mercedes é um ponto muito importante que a gente vai falar isso mais lá na frente quando a gente for conversar sobre a corrida, porque um alertinho aí para esse motor Mercedes, hein? Sim, e aí eu acho que agora a gente pode pular para a qualificação, porque até nos treinos livres, assim como nos testes, as equipes ainda estavam escondendo muito o jogo. Ainda estavam como se estivessem no teste. A gente só iria mesmo ver na qualificação, apesar da gente já saber que a Ferrari ia ser o grande destaque. A gente pensava que era somente a Ferrari, né? A Ferrari, escuderia Ferrari, mas aparentemente são quase todos os carros com o motor Ferrari, como a gente pôde ver no Q1, com a dominância principalmente da Ferrari. A gente teve ali o Valtteri Bottas, que está na Alfa Romeo. Para mim, é um pouco complicado pensar no Valtteri na Alfa Romeo. É um pouco confuso, né? E ele ficou, inclusive, na posição à frente do Russell e do Lewis. Vocês esperavam um Alfa Romeo na frente do Russell e do Lewis? Nem. Jamais. Nossa senhora, foi. Nunca. Gente, se alguém falasse isso pra gente temporada passada. Eu já ri, com certeza. Quando ele anunciou que estava saindo da Mercedes e foi pra Alfa, eu falei, cara, não vou ver mais o Bottas, assim, vou ver só se o carro parar, porque em 2021, por exemplo, Williams, Haas e Alfa Romeo eram carros que não se destacavam, então a gente nunca via eles lá. Eu falei, nunca mais vou ver o Bottinhas. E aí, primeira temporada, ele já se destacando, assim, vi mais ele do que a McLaren. Sim, ai, nossa, pelo amor de Deus. McLaren, faz alguma coisa. Tem uma Alfa Romeo na sua frente, McLaren. Tem uma Haas na sua frente. Alfa Romeo, duas Haas, tem o grid inteiro na frente. E aí, o que a gente pode perceber no Q1 foi que os carros ainda balançavam bastante. Assim, muito. O efeito que tá causando nesses carros... A Mercedes parecia que tinha uma britadeira dentro. Gente, sim, acompanhar a câmera que fica ali do capacete dos pilotos, tipo a do Hamilton e do Russell, a cabeça deles estava pulando muito, tipo, muito. Eu comentei, eu não lembro com quem eu comentei, mas eu não sei se vocês sabem, uns bonequinhos que normalmente ficam no carro, assim, coloca no painel do carro que só mexe a cabecinha, você mexe na cabeça e tipo, o corpo fica... Tava igualzinho, só mexia a cabecinha. Sabe, eu também pensei, sabe quando a gente dirige numa estrada esburacada? Você sobe, desce, sobe... É exatamente aquilo. E olha que nos testes, algo que tinha me surpreendido bastante era o Gasly, né? Aquela imagem do Gasly quicando dentro do carro. E eu achei, não, vai ser a AlphaTauri que vai quicar, não o senhor Mercedes que fez todo um aparato de Riverside Depot para melhorar, mas eles pioraram tanto nesse efeito do carro balançar, como também nas retas. A gente pôde perceber bastante, tanto na qualificação como na corrida, que o carro praticamente não conseguia correr em reta. Era uma coisa assim de outro mundo. Eu não sei se vocês perceberam. Sim, e eu acho também que esse problema está interferindo muito no desgaste dos pneus. A gente viu que assim que abriu a janela, né, de pit, o Lewis foi o primeiro a entrar ali, e aí depois já veio uma Williams, então é também uma coisa que a gente tem que ficar de olho. E aí foram cortados, né, do Q1, ali na zona que não iriam participar do Q2, o Tsunoda, que já não havia feito o treino livre mais cedo, e a gente talvez pensasse nesse momento que o Tsunoda seria uma das únicas Red Bull, ali do composto Red Bull, enfim, Red Bull, AlphaTauri, a abandonar a corrida, né? E aí tivemos surpresas. E aí também teve o Aston Martin com o Hülkenberg, que o Vettel tá com Covid, então ele não pôde participar. E Stroll também, Aston Martin com certeza dando uma surpresa negativamente já na qualificação, porque a Aston Martin tem um projeto super otimista de conseguir um campeonato mundial em até 5 anos. Então, para mim, eu acho que isso já é uma notícia bem desanimadora. Daniel Ricciardo, da McLaren, também foi desqualificado no Q1. Compreensível, no sentido tanto porque aquele carro é um trator,
como porque ele não tinha participado dos testes também pela questão da Covid. E para vocês, foi uma surpresa? Assim, é porque ano passado, eu acho que o Ricardo ele virou um pouco de piada, né? Porque ele não tava se adaptando tão bem ao carro. Então eu falei, não, relaxa, é só coisa de classificação, na corrida muda. Ritmo de corrida é outra coisa. É, com certeza, Olha. nossa senhora. Pra mim, o Daniel, eu não crio mais expectativa. Só se a McLaren vier com tipo, um puta carro, aí eu volto a sonhar com o Daniel Ricciardo por um título, ou pelo menos ganhar mais umas 5 corridas daí. Mas se a McLaren não tiver um carro nível Red Bull e Mercedes, eu já desisti dele, tadinho. Para mim, o problema principal é a Mercedes está com problemas grandes no carro se a gente comparar com a Mercedes de ponta. E aí eles falaram que em até 3 ou 4 corridas eles talvez consigam consertar. Agora a McLaren, o que está acontecendo? Como é que eles vão, em 3, 4 corridas, eles vão alcançar o quê? O meio do grid? Não, isso sem contar que as equipes já vão ter assim, uma diferença muito grande de pontos. Isso. A gente já teve dobradinha da Ferrari, então o que vai ser a Ferrari daqui a 3 ou 4 corridas? Sim. E para terminar, o último desclassificado do Q2 do Q1 foi o Latifi de Williams. Para mim, nenhuma surpresa. Não, assim, a única coisa que eu achei, que eu pelo menos observei, foi que mesmo com o mesmo carro, o Albon conseguiu, depois de um ano parado, ficar sempre 5 posições à frente do companheiro de equipe. Para mim foi surpreendente isso daí, eu não esperava. Uhum. E agora a gente indo para o Q2, a gente tinha novamente a disputa, né, das Ferraris com o Verstappen, porque o Pérez geralmente ele não aparece muito nessas disputas, ele geralmente fica atrás. No Q2 a gente pode perceber muito bem a diferença do que o Verstappen tirava do carro para o que o Pérez tira do carro. E aí ficou nessa briga, né? E aí as surpresas foram a Haas com o Magnussen, né? Que confirmou o bom desempenho da Haas que a gente não estava acreditando, porque, sinceramente, eu não estava acreditando. O Alonso, né? Inclusive o Alonso ficou atrás da Haas. E aí ficaram fora da última parte do treino. Ocon, Mick Schumacher, Norris. Então vamos lá. Haas dentro, McLaren fora do Q1. Albon ficou fora e o Zhou, né? Que é o Zhou, que é o estrelante que também me surpreendeu bastante. E aí, para uma estimativa, a McLaren ficou fora do Q3 pela primeira vez desde o GP da Turquia de 2020. Aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que vocês acharam do Q2, quais foram as surpresas e as não surpresas do Q2. Eu amei o Magnussen. Não, eu vou caguetar a Letícia. Maravilhoso, a Haas indo embora. Letícia, deixa eu... Gente, vocês não estão entendendo essa menina. Ela virou fã da Haas do dia pra noite. Não, eu sempre fiquei fui fã da Haas, só que eu me mantinha em silêncio. Exatamente, esse é o problema. Também era assim com algumas equipes. Mas me diga, Letícia, a Laura tem um dedinho, né? A filha do Magnussen tem esse dedinho pra gente se declarar fã da Haas agora. Gente, ela dentro do carro, vocês viram esse vídeo? Pelo amor de Deus, aquela criança é muito linda. E aí, acho que a gente pode ir pro Q3, né? E aí a gente pode falar a não surpresa da noite, que foi o Leclerc fazendo pole. Devo dizer que eu tava esperando o Sainz talvez fazer uma pole também. Tava torcendo para que o Sainz conseguisse uma pole, né? E aí ficou nesse jogo Sainz, Verstappen e Leclerc, claro. E aí, foi aí que começou a desandar mais do que a gente já esperava que desandasse, né? Faltou um ritmo na Mercedes, assim, impressionante. O Hamilton fez o 5º tempo, né? Basicamente quase 6 décimos atrás do Leclerc, fechando a 3ª fila. Já o Valtteri Bottas, né? Confirmou ali a boa fase da Alfa Romeo com o 6º lugar e vai largar do lado do Hamilton. Alfa Romeo do lado do senhor Lewis Hamilton. Eu acho engraçado foi que
depois da qualificação, né, o Bottas deu uma entrevista, ele falou, vai ser interessante que a gente possa lutar com uma Mercedes. Eu fiquei, meu Deus, uma Alfa Romeo disputando com uma Mercedes. O que vamos tirar disso aí? Eu brinquei também, eu não lembro com quem foi, mas foi que o Bottas, ele lembrou da época da Mercedes, que ficou do lado do Hamilton, chegou na hora da corrida e deixou o Hamilton embora. Aqui, pra mim, eu acho que tem um diferencial, que é o quê? Uma Alfa Romeo e uma Mercedes na brasileira. Mas acho que esse ano não tem mais tanto isso. Porque o motor Ferrari tá melhor. E aí, pra completar o top 10 na largada, a gente eu acho que o Bottas perdeu uma boa oportunidade ali. O Magnussen na Haas, seguido por Alonso na Alpine, o Russell e o Gasly. Gente, o Russell, coitado, ele foi pra Mercedes atrás de um carro bom, né? Não funcionou muito, coitado. Parece que ele conseguia tirar mais na Williams na classificação do que na Mercedes. Né? Assim, ele saiu da Williams, mas a Williams não saiu dele. Tá ali o espírito ainda do carro meio lento. Isso. Eu, particularmente, vou dar um voto de garantia pro Russell. Eu achei que ele teve uma boa adaptação com o carro, gente. Eu, particularmente, achei. Sim. Muita gente falou que talvez ele tivesse dificuldade para se adaptar, mas eu não achei, não. Assim, eu acho que pelo episódio que teve do Hamilton ter se afastado por causa de Covid e ele assumir em uma semana ele já ter feito aquilo que ele fez, né, nas temporadas passadas, ele se adaptar tão rápido é um pouco, como eu posso dizer, uma qualidade dele. Eu acho que ele é um piloto que, independente de quantas mudanças ele fizer, ele consegue se adaptar rápido. Inclusive, teve um período de tempo na qualificação que ele conseguiu andar um pouco à frente do Hamilton. Acho que foi também por conta quando eles estavam testando o assoalho também, né? Dos dois carros, mas teve um momento em que ele conseguiu, inclusive, andar à frente do Hamilton. Eu achei que os dois, tanto na quali quanto na corrida, tiraram leite de onça. Pra você que está ouvindo a gente, não sabe o que é tirar leite de onça, é quando é aquela coisa muito difícil, mas que ainda assim você consegue. Talvez não fosse tão como esperado e como que a gente sempre vê de uma Mercedes, né? Mas a gente tá vendo a situação em que os carros estão, as mudanças que estão acontecendo, tudo que influencia ou não pra isso, e é isso, gente. Pra mim, esse ditado é novo. Eu já ouvi leite de pedra, agora leite de onça é novidade. Vou começar a usar também. Pra mim também. Gente, não pode ensinar ditado pra Thaís, não, que ela põe na vida dela e depois nunca mais sai. E é o tempo todo. Tô brincando. Eu acho que a gente pode ir pra corrida, né, não, Vitória? A gente pode falar um pouco sobre essa corrida um pouco maluca, se a gente chegar agora nesse momento. Gente, assim, o que foi essa corrida? De início, a gente já ficou assim, primeira corrida da temporada, o coração da gente já tava acelerado, né? Porque a gente tava esperando, vai ser a corrida, né? E a gente sabe que Max e Leclerc é aquela história que vem desde os tempos do kart, né? A gente já acompanhou isso aí, mesmo sendo da nossa época, a gente é um pouco mais jovem que eles, né? Mas a gente vê aí pela internet e tudo mais, então já foi aquela coisa, aquela animosidade, né? E aí, logo de início, gente, largada. Eu queria que vocês me dessem aqui a opinião de vocês, as três. O que vocês acharam que foram os destaques nessa largada? Eu acho que o Hamilton largou muito bem para quem tava com o carro meio ruim ali. Acho que ele foi bem, mostrou que ele não depende só do carro, que ele ainda tem habilidade. E o Leclerc, sem dúvidas, saiu na frente, deixou o Verstappen um pouquinho para trás já, abriu um pouco ali de tempo. Eu achei muito bom. Eu acho que eu também daria destaque para esses dois, mais o Leclerc, que eu falei assim, gente, não vai liderar nem a primeira curva, relaxa, é só pole, vai durar pouco. E ele liderou muito bem, assim, conseguiu manter ali.
Eu também acho que o fato de não ter nenhum toque entre nenhum dos carros, assim, nenhum toque agressivo também, porque eu esperava, eu falei, gente, vai sair uma bandeira vermelha ali facinho. Mas eu daria também destaque ao Leclerc. Para mim, eu acho que quando a gente fala de largada, seja em qualquer GP, algumas exceções, como poucas exceções, mas para mim, que você tem um piloto que com certeza ele tem uma consistência de corrida e principalmente de largada, a gente pode ver isso muito bem no Brasil, é o Hamilton. Você pode confiar nele, que ele vai ter espetaculares largadas durante toda a temporada e durante toda a carreira dele. Já em sentido de ruins largadas, podemos dizer assim, a gente teve o ex-companheiro de equipe dele, que é o senhor Valtteri Bottas, que aí é o quê? Tradition, como ele mesmo já diz. Então, eu acho que, para mim, realmente, se você espera um piloto com boa largada, esse piloto é o Hamilton. Gente, assim, eu fiquei com muita pena do Bottas nessa questão da largada, porque isso acabou prejudicando ele, assim, por mais que ele tenha pontuado, né? Mas acabou prejudicando ele, como a Emily já disse, ele sempre fala que isso de largada é bem complicado. E Hamilton, no ponto Hamilton, eu acho assim que ele foi muito bem. O Hamilton que a gente pode ter observado também nessa corrida passada dele foi que as oportunidades que ele tinha para estar se metendo ali nos cantos, ele estava indo, ele estava se metendo. E o Leclerc, como vocês mesmos falaram, assim, ele conseguiu pegar uma vantagem muito boa. Então aquilo ali foi muito bom para ele, muito bom mesmo. Eu também queria falar do Carlos, que o Carlos defendeu muito bem a posição dele ali nas primeiras curvas, pelo menos. Eu, assim, quando eu fico assistindo, eu falo, gente, eu não daria certo para piloto, que na primeira oportunidade eu ia desacelerar e ia lá para trás, porque o medo de ter qualquer coisa. Mas ele estava lá se enfiando no meio e conseguiu defender muito bem. Gente, eu vou trazer agora uma polêmica com essa fala de Thaís, que é sobre o medo de bater. Ela falou que no caso dela frearia. E a gente acompanhando nas redes sociais, muitos fãs começaram a fazer comparações da temporada passada com essa. Comparações a gente sempre vai ter, né? Então, muitos fãs compararam que o Leclerc não tem o medo que alguns fãs consideram que o Lewis Hamilton tenha de ir mesmo em cima, assim, não frear. Falaram que por isso, às vezes, a disputa dele com o Max foi mais assim, guardada. Só que aí eu acho que muita gente tem que lembrar também que é a primeira corrida, né, gente? Então a gente ainda tem muita coisa pela frente. Então, eu vi que em uma entrevista, eu não sei se é real, era um trecho, então pode ter sido muito bem, mas que pegou e perguntaram para ele, olha, sabia que o Max tem a fama de não tirar o pé do freio? Então ele falou, eu também. Então, acho que foi um dos maiores motivos para a gente ficar um pouco apreensivo dessa largada. Mas em relação ao Hamilton ter, entre aspas, esse medo, eu acho que nem é medo, assim, ele só é mais... como que a gente fala? Cavalo velho, sabe? Ele já tem mais conhecimento, então ele sabe que não precisa ir com tanta sede ao pote, assim, e talvez correr o risco de bater. Já os outros meninos, eu acho que, óbvio, tem uma maturidade ali de corrida, mas eu acho que eles ainda vão evoluir muito e entender que, às vezes, tirar o pé do acelerador não é dar o lugar ao próximo, é só saber a hora certa de atacar. Eu acho que o Hamilton ele é muito estrategista. Foram muitos anos ali e ele sempre estava na frente, né? Ele sempre estava ganhando. Então, eu acho que ele teve essa base de saber quando ir, aonde ir, onde dá para ser mais, como posso falar, dá para arriscar mais, lugares que é melhor tirar o pé, para conservar o carro até. Tem tudo isso. Inclusive, eu acho que a gente pode até ver um pouco do Leclerc. Ele disse que não tirava o pé, mas a gente pode ver um pouco na disputa dele com o Max, que ele fez uma coisa que eu acho que era o Max. Que o Max gostaria de ter feito lá no GP de Jeddah do ano passado, que era o quê? Era deixar o outro piloto passar na frente dele para quando chegasse na zona de DRS, o outro piloto, você conseguir fazer a ultrapassagem novamente. E a gente viu isso umas 2 ou 3 vezes, o Leclerc fazendo com o Max. Então, eu acho que vai de cada estratégia de cada piloto e também no temperamento.
Eu acho que a forma como se cada um lida com a pressão é uma coisa extraordinária, porque você precisa ter um time muito bom para o que você está fazendo. Eu, particularmente, não tenho esse time, né? Mesmo que eu reclame de alguns times de alguns, eu não tenho esse time. Às vezes meu sangue ferve e eu talvez fazer. Talvez eu faria alguma coisa que depois eu olhasse e fazer, não. Poxa, dava pra ter feito essa outra coisa depois, eu me sairia melhor. E aí foi passando a corrida e como a gente já citou aqui sobre motor Mercedes, a primeira oportunidade que teve de pit stop na corrida, o Hamilton já foi pro pit stop e aí a gente fica observando. E ele foi muitas vezes, né? Ele foi muitas vezes pro pit stop, sempre que ele via assim. Tanto que uma das vezes, quando ele saiu ali, o carro deu uma deslizada ali, eu já fiquei meio assim, o que é isso, gente? O que tá acontecendo aqui? E aí é uma coisa que a gente já fica. Tem alguma coisa errada. Tem coisas para serem ajustadas. Vocês olharam na hora da deslizada? Então, Eu só fui conseguir ver na hora do replay. Eu vi a galera comentando, eu falei, gente, calma aí que eu não vi nada, volta isso daí. Aí no replay eu consegui observar, deu um friozinho na barriga só de assistir, assim, mas é Lewis Hamilton, né? Eu também fiquei assim, eu entrei em desespero na hora que eu vi o carro dando aquela agilidade e na hora que ele voltou, nossa. Aí ele reclamou no rádio, eu falei, ai meu Deus, tá tudo perdido, não vai nem pontuar hoje. E aí foi se passando também o momento da corrida, gente. Aí chegou aquele momento, acho que pra mim ali foi um dos momentos mais emocionantes. Não vou dizer que foi o mais, porque não foi, ainda vou citar o mais pra mim, mas foi um dos mais emocionantes, que é a hora que o Verstappen simplesmente foi pra cima e ultrapassou o Leclerc. E ali a gente já ficou, o que vai acontecer? E aí começou uma disputa muito bonita de se ver. O Leclerc veio, passou o Verstappen de volta e mandou ver, mandou bala e seguiu, gente. Ali eu fiquei. E eles ficaram até um tempo assim. Eu pensei que eles iam levar nesse ritmo de ficar um ultrapassando o outro, um ultrapassando o outro. Mas naquele momento ali assistindo, meu coração acelerou tanto, mas acelerou tanto. Foi muito bonito de se ver, deu um gás. Nossa, foi mesmo. Eu acho que, assim, corridas de noite, né, igual, assim, no horário local lá, dá pra gente ver aquelas faísquinhas que saem do carro, daí parece que o carro tá 3 vezes mais feroz do que normalmente é. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, deu um ataque cardíaco, assim, mas saí bem dessa disputa. Na real, E a não sei gente quem que ficou mais tempo. E a gente tem que levar também em consideração que nesse final de semana, gente, a Ferrari acertou na estratégia, acertou o pit stop, foi assim, sem palavras. Eles realmente botaram pra ver, viu? Conseguiram se livrar de um undercut que a Red Bull estava tentando fazer em cima deles, assim, foi realmente inteligente. E como a gente já falou aqui sobre ele, que chegou na Haas, assim, causando, né? Gente, me ajudem a pronunciar. Vocês falam como o nome do Magnus? Eu Eu não sei chamo de o falar. chinês. Eu falo o chinês lá, é mais prático. Não, amiga, não estamos falando do Zorro, estamos falando da Haas. Ah, da Haas. Sim. Perdão. Eu Vocês falo pronunciam como? Magnussen. É melhor do que eu falo Magnus. Ai, não sei. Mas eu dou uma brasileirada. Mas ele foi assim alguém que realmente surpreendeu, gente, porque dado o tempo da corrida, vocês encontraram, a gente encontrou ali assistindo a corrida, ele simplesmente no meio ali de uma Red Bull, Ferrari e Mercedes. Do nada, a Haas e ele pilotando lá, tipo, ele ali naquele meio, sabe? Então, dali a gente já tira como as coisas mudam de uma temporada para outra, tipo, como assim tá uma Haas ali tão perto de uma Mercedes, de um carro da Red Bull e de uma Ferrari, sabe? E com ritmo de corrida, porque poderia acontecer a mesma coisa que a Williams, que é conseguir colocar um carro numa boa qualificação, mas quando começa a corrida, ter um ritmo péssimo.
Motor Ferrari, o que você está colocando? Será que vamos ter processo? Adulterado. Eu não Eu coloco acho que nada é porque eu não quero válido. ser processada. Eu acho que é válido abrir uma investigação. Já estão fazendo isso, né? Eu vi rumores, mas eu acho válido. Quem está Lá fazendo? vem o Christian É o Horner? Horner que começou a Não, mas eu vi que a McLaren estava começando a pedir a FIA para abrir uma investigação. Assim, eu não, novamente, é coisa de Twitter, então pode ser fanfic da cabeça de algum usuário, mas que eu vi, eu vi. E aí, gente, corrida vai, corrida vem. Chegou um momento que eu e Emily, a gente sempre fala aqui pra vocês que a gente, durante a corrida, a gente vai conversando por todas as redes sociais possíveis e imagináveis. A gente se manda coisa no Instagram, no Twitter, no WhatsApp. E aí, chegou o momento da corrida que a gente falou assim, a corrida tá ficando um pouco chata, porque já tinham acontecido ultrapassagens, mas até então, o Leclerc ele tava levando muito bem, né? E como já falaram aqui do Sainz, eu achei que o Sainz foi um escudeiro incrível nessa corrida, assim, um escudeiro incrível mesmo. Por mais que depois nas entrevistas ele falou que o desempenho dele não foi tão bem, pra quem não teve um desempenho tão bom, que era o que se ele esperava mais, ele conseguir fazer tudo o que ele fez, e ainda ter feito uma dobradinha, pra mim, a gente tem que pontuar que ele foi muito bem. Nesse momento ainda do começo da temporada, eu ainda me recuso a achar que o Sainz vai ser somente um escudeiro, porque eu realmente quero ele disputando o campeonato pau a pau com o Charles Leclerc. E a gente já viu desde o ano passado que tem muitas chances disso acontecer, viu, gente? Eu achei que o Sainz foi outra pessoa que pode até ter demorado, assim, mas que ele tá se adaptando muito bem à Ferrari. E aí, Pode pode falar. falar. Não, eu ia falar que, assim, ver o Carlos no campeonato de pilotos também seria incrível, mas desde o ano passado eu não sinto que, assim, pelo Leclerc já ser um piloto da casa, eu não sinto diferença entre os dois. E ele se cobrou uma coisa que eu particularmente não vi. Se ele não tivesse falado, eu não tinha percebido que essa era essa diferença entre ele e o Leclerc. Sim, concordo. E aí, gente, foi chegando um momento da corrida passando. O que acontece? Um incidente com o Gasly. O carro do Gasly pegou fogo. Vocês viram aquilo? Eu fiquei bem assustada. Eu comecei. Pode ir, Ai, Leite. Não, pode ir. Eu comecei a ficar, tipo, gritar. Assim, sai do carro, sai do carro. Eu lembrei muito do incidente do Grosjean. E foi uma das primeiras corridas que eu assisti inteira, a do Grosjean. Então, me deu muito desespero de lembrar daquilo. Nossa, foi muito louco. E o incidente dele, né, que não chegou a ser um acidente, graças a Deus, foi no mesmo lugar, assim, na mesma curva, onde teve a batida do Grosjean, né? Parece que é Sim, muito louco isso. tem um negócio que atrai o fogo ali, que é... E aí, minha gente, faltando 10 voltas, simplesmente 10 voltas, o que vem? O que acontece? Safety car virtual. E agora o que eu falei pra vocês, eu disse que eu tinha um trauma, e eu tenho um trauma. O meu trauma é de safety car, faltando poucas voltas pro final de uma corrida. Vocês não estão entendendo, isso me deu um déjà vu muito grande, assim, eu fiquei estática, parada, eu disse, ok, o que vai acontecer a partir de agora? E aí, o safety car veio, estavam faltando só aquelas 10 voltas, e eles começaram lá, tanto que depois que passou um tempinho, os pilotos começaram a reclamar, se eu não me engano, o Leclerc falou, né? Não sei, mas não me lembro se o Max falou, mas teve algum outro piloto, eu creio que foi o Max, que reclamou do safety car, O Max querendo reclamou já a pro corrida safety car inteira. sair. Sim, gente. No final ele tinha razão em relação ao carro dele. E aí depois que foi liberado lá o safety car, gente, acho que não deu nem tempo pra pensar. Eu achei que o Leclerc foi muito bom naquilo ali, porque não deu nem tempo pra pensar assim direito ou pra acontecer uma ultrapassagem assim direito, porque ele pegou tempo e foi.
Sim. Assim, às vezes eu tento ponderar isso, porque eu sou meio extremista, mas tem hora que eu apoio mais bandeiras vermelhas. É lógico que para ter uma bandeira vermelha tem que ser uma coisa, assim, um acidente muito grande, mas porque o safety car, ele dá aquele negócio, assim, de tá tendo corrida, mas não tá tendo. Então, talvez tivesse mais volta se tivessem parado, né? Mas aí tem o lance dos carros juntarem, de quem estava atrás voltar, então é uma dinâmica realmente diferente. E aí saiu o safety car, o Leclerc parece que parou com o carro assim, para tentar ter um gap, né, para conseguir dar a largada boa. E aí quando eu vi, o Leclerc estava lá na frente, pronto. Gente, o que aconteceu aqui? E aí, gente, que a gente vai se aproximando dos momentos finais, o que acontece? Max Verstappen abandona a corrida. Simplesmente, isso que aconteceu. O Max, ele abandonou a corrida. E assim, eu acho que do momento ali, antes dele abandonar a corrida, pro que a gente já tava vendo, eu acho que ele abandonando, tivesse abandonado a corrida ou não, né, ontem seria o Leclerc a ganhar o GP, o primeiro GP da temporada. Mas eu Não acho sei vocês. que pro Max, tudo bem, eu acho que seria melhor ele perder e ter um P2 e diminuir os pontos que o Hamilton e a Mercedes iriam fazer, pensando já no meio do campeonato, quando é que a Mercedes falou que eles não conseguiram ressuscitar, eu acho que teria sido bem mais vantajoso, independente se ele iria ganhar ou não, que seria empurrar a zona de pontuação deles. Eles praticamente deram todos os pontos da Red Bull para a Mercedes, né? Então, acho que faria bem mais sentido. E aí também a gente tem que pesar, porque durante a corrida ele reclamou de muitas coisas no carro, tipo, não foram poucas, assim. O carro da Red Bull pode estar muito bom, mas teve muita coisa que ele reclamou, e como a Emily disse, no final, na maioria das coisas que ele reclamou, ele tinha razão, isso foi visto ali. Eu, durante a corrida inteira, toda hora que o Max reclamava, eu mandava no grupo das ADMs lá do nosso Instagram. Tchau, Max, já deu, pode sair, pode ir embora. Na hora que ele saiu, eu não acreditei. Eu nem consegui mandar mensagem no grupo de tanto que eu gritava. Mano, que momento. E eu não esperava que o Pérez ia sair. Na hora que o Pérez começou a reclamar, eu falei, pode ser que venha gente, a outra desistência. Pérez começou a reclamar, né? E aí falaram pra ele no rádio pra que ele segurasse mais um pouco. Também por conta que o Hamilton tava logo atrás dele, né? E aí pediram pra que ele segurasse mais um pouco, mas não teve jeito. O Pérez acabou parando ali no meio. O Pérez, assim, é porque, eu não sei, eu dei uma desligada do que tá, assim, eu só tava vendo, não tava raciocinando muito bem. E aí eu não tinha visto esse negócio do Pérez reclamando. Daí eu só pensei que ele tinha rodado e que ele ia engatar ali e ia voltar. Aí quando eu vi, ele abandonou. Então, assim, um péssimo dia para ser fã da McLaren e pior ainda para ser da Red Bull, porque pelo menos a Red Bull tava ali tentando, tava pelo menos na zona de pontuação e faltando minutos para no final da corrida, eles perdem tudo que tinham na mão. E aparentemente a Red Bull não tinha um trator, né? Porque, sinceramente, McLaren, o que vocês fizeram com esse carro? Qual foi o desenvolvimento? Porque uma coisa é andar no meio do grid, outra coisa é você andar no final do grid. Você não conseguir fazer uma só ultrapassagem direito. Gente, e depois foi triste. Eu fui ver umas declarações do Lando. E assim, ele todo sorridente, como se, nossa, não aconteceu nada. E eu por dentro chorando. Não só por dentro, porque eu realmente chorei, especialmente depois que eu vi a imagem do Daniel depois da corrida, ele super cabisbaixo. E eu fiquei, meu Deus, McLaren, por favor, faz alguma coisa. Eu acho que a decepção da corrida foi o carro da McLaren. Ele não tinha ritmo nenhum, sabe? Quando cada um diz assim, vou fazer uma parte do trabalho, junta. Uhum. Esse é o carro da McLaren em 2022. Já que eu quero na minha mesa a explicação de pra onde foi tanto patrocínio que você arrumou.
Por O favor. Google tá patrocinando a McLaren. Tá onde vai esse dinheiro? Gente, eu não entendi nada o Google patrocinando aquilo. Pode ser que o patrocínio é caro, né? Depois disso. Não, e foi engraçado. Foi engraçado que a Letícia mandou a foto e a gente achou só que era uma pintura muito parecida e a gente, nossa, o Google tá patrocinando, hahaha. E aí depois falaram que realmente tava patrocinando, a gente ficou tipo, ué, mas como assim? Zac Brown, gente, quando ele falou ali que ia ter patrocínio até na calota, ele não mentiu. Ele foi lá e fez. E aí, gente, agora vamos falar desse final de corrida. Como a gente pontuou aqui, o carro do Pérez acabou que morreu ali, gente. Morreu. A Red Bull morreu ali no meio da corrida, no final da corrida, né? E aí, essa foi a grande chance para, como a gente já falou aqui, para quem tava tirando leite de onça, né? Lá vem Hamilton, que ele poderia fazer. Ele aproveitou, né? Os deuses do automobilismo abençoaram ali ele, para mim, diante das circunstâncias, ele foi levando muito bem ali. Se caiu uma bênção no seu braço, por que você não vai aproveitar, né? E Blessed. foi. Blessed. Pegou E o só uma P3. pergunta. O que aconteceu com o Hamilton esse final de semana? Pulando do carro, as entrevistas dele, ele tava, tipo, super feliz e, assim, não consigo explicar o que aconteceu com ele esse final de semana. Ele praticamente recebeu também um pódio. Apesar dele ter ido muito bem, não dava pra fazer nada, basicamente quase nada com aquele carro. É assim, só realmente Blessed, não tem outra coisa pra explicar. O que aconteceu ali esse final de semana? Gente, mas foi um final de semana muito emocionante. Dobradinha, Ferrari, e ainda a gente pensando que pelo menos ia ter uma Red Bull ali no pódio, e acaba que no pódio foi uma Mercedes. Então, o que foi esse primeiro GP? Olha, se isso for o resto da temporada, a gente tem uma temporada completamente imprevisível. Sim, completamente. A gente pode ter, eu até brinquei antes, né? Eu falei, nossa, daqui pro final da temporada a gente vai ter uma Haas no pódio. Eu tô começando a acreditar no que eu falei. Não sei se... Eu também tô começando a acreditar nisso. Mas se for, eu vou ter que fazer uma aposta, porque, juro, todos os carros de motor Ferrari estão, assim, finindo. Inclusive a Haas, que era o carro mais imprevisível assim, do grid, em relação a tudo que aconteceu na pré-temporada. Mas assim, não sei se vocês perceberam, mas foi o Mazepin sair e o carro dar resultado. Coincidência, será? Emily só jogou. E agora, gente, para encerrar, antes de tudo, agradecer as meninas por terem participado e por essa parceria com a gente. Eu gostaria que a gente fizesse uma votação aqui. Quem para vocês foi o piloto do dia de vocês? Vamos lá, comecem a votação, gente. Pra mim, o Magnussen... Ai, gente, desculpa, mas é muito difícil falar o nome dele. Pra mim vai ser sempre o Piccolo Máximo. Mas vamos lá. Magnussen e o Guanaju. Surpreendeu bastante. Se tivesse um P3, né, para terminar o pódio de pilotos do dia, seria o Bottas também. O meu também seria o Magnussen. Assim, eu acho que ele pilotou demais. Porque a gente viu que o Mick também tava no mato, tudo bem que o Mick não tem toda a experiência que o Magnussen tem. Mas mesmo assim, eu acho que foi muito bom. Toda a oportunidade que ele teve, ele deu umas escapadas, recuperou, terminou lá em cima, foi muito bom. Eu acho que eu vou colocar o chinês, que eu não vou me atrever a falar o nome dele. Porque eu, pelo menos, estava com um leve preconceito em cima dele. Falei assim, só tá entrando por causa de dinheiro, não deve correr muito bem. Pelo menos eu não conhecia, né? E caraca, já chegou dando show. Espero que não seja sorte de principiante. Então, ele vai ficar no meu P1 hoje. E Leclerc e Magnussen estão ali no P2, porque o Leclerc por comandar uma corrida fenomenal e o Magnussen por tudo que a gente já citou aqui. Eu acho que não precisa ficar repetindo também. Mas esses três no caso. Pra mim também, Magnussen e Zhou, porque ele chegou agora
Tinha muito desse preconceito, né, das pessoas com ele falando que era questão de dinheiro e tudo mais. A gente também não sabia muito o que esperar. Mas aí ele foi lá, pontuou, e aí tem um vídeo que o perfil da Fórmula 1 postou depois dele todo emocionado. Eu achei aquilo ali muito fofo, assim, ele muito feliz de ter pontuado. E é isso, gente. Muita coisa eu ainda também tem pra gostaria de rolar fazer nessa outra temporada. enquete. Faça, Emily. Agora eu queria dar uma de psicóloga, assim. Eu queria saber se vocês pudessem dar um conselho de psicólogo para os pilotos, qual seria e para quem seria? Vai, Leti. Eu acho que eu daria o conselho pro Charles. Eu acho que eu falaria pra ele não emocionar. O carro tá bom. Pra ele tentar manter a cabeça no lugar. Ele é um piloto jovem. Ele não teve chance ainda de competir por um título. Então agora ele tem o carro. Então manter a cabeça no lugar, eu acho que é o mais importante pra ele chegar até o final dessa disputa. E assim, talvez conquistar o primeiro título dele. Assim, eu não sei se eu tô muito na posição de psicólogo para essas pessoas, mas eu queria dar pro Daniel ir pulando, né? Que talvez precise um pouco. Só falar que, assim, dias de luta, dia de glória, né? Talvez um dia eles melhorem, mas não ficar tanto se importando com as piadas que eles devem estar escutando, porque eu também tô. Esse um dia E doeu. acontece. Esse um dia talvez melhore. Então seria isso, só não se importa muito não, que eu sei como que é, sabe? As piadinhas no grupo, ali no Instagram, que a pessoa solta, você fica... Não tem muito o que fazer, só aceitar. Gente, eu vou totalmente ao contrário dos demais. Eu daria para o Bottinha. Eu ia falar pra ele que ele tá se mostrando um bom líder e que ele continue assim e continue trabalhando junto da equipe dele, do carro, para que ele continue surpreendendo positivamente nessa temporada. Por mais que talvez não venha um pódio ou coisas do tipo, mas que ele continue surpreendendo positivamente. O meu vai primeiro pro Gasly, que é, pelo amor de Deus, para de se mudar pra Red Bull, né? Eu acho que dá para encontrar uma outra equipe. O Hamilton, desculpa aí quando o Hamilton, mas ele tá perto de se aposentar. Ele disse que não quer estar até os 40 anos na Fórmula 1, então segura um pouco, talvez você tenha chance. E também pro final, né? Pro Lando e pro Daniel, que é, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, eu te imploro, pelo menos no metade do grid. Eu não sei como você tira leite de onça. Bate nos outros, eu não sei. Tira leite de onça. Mas faz alguma coisa, McLaren, reage, pelo amor de Deus, usa esses patrocínios para alguma coisa, porque tá difícil, eu não aguento mais chamar a McLaren de McLata, entendeu? Não dá. Coloca o crop de reage, minha filha. Exatamente, pega aquele pneu aro 18 e vai, nem que seja na mão, corre. Gente, eu acho que é isso. Continuem acompanhando a gente aqui. Mais uma vez, obrigado, meninas, por toparem. Isso aqui é uma parceria que a gente iniciou ano passado, mas que esse ano vai vir com muita coisa boa, creio nisso. As meninas é a primeira vez delas aqui com a gente, mas elas vão continuar junto com a gente, porque a gente ainda tem muito que explorar dessa parceria. Acompanhem a gente nas redes sociais, que vão ficar na descrição. Curtam o vídeo, compartilhem e vamos que vamos, porque a temporada só começou agora, ainda tem muita coisa para acontecer e a gente espera que muita coisa boa ainda venha aí. E obrigada por escutar o Paddock Podcast.